Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora. Em mensagem de 1º de maio, o presidente Michel Temer defende a reforma trabalhista. Diz que ela não ameaça os direitos do trabalhador e vai gerar mais empregos. Centrais sindicais fazem shows e manifestações pelo país. As reformas propostas pelo governo são o principal alvo. Pesquisa Datafolha mostra que 6 em 10 brasileiros acham que a reforma trabalhista beneficia mais o patrão do que o empregado. E 7 em 10 rejeitam a reforma da Previdência como apresentada no Congresso. Estudo revela mais um benefício da caminhada, o impacto dos pés sobre o chão ajuda na circulação sanguínea e favorece a irrigação do cérebro. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro aumenta o salário mínimo pela terceira vez só este ano. A inflação deve atingir por lá os 720% este ano. E a oposição rejeita a mediação do Papa Francisco se não houver garantias claras para os compromissos assumidos pelo governo. E as últimas homenagens ao cantor e compositor Belchior, morto no último sábado no Rio Grande do Sul. O corpo chegou agora pela manhã ao Ceará. Andar faz bem para a saúde do cérebro, viu? É o que indica um novo estudo feito por cientistas norte-americanos. Eles demonstraram que o impacto das passadas no chão aumenta o fluxo de sangue no cérebro. Como você se sente quando caminha? Me sinto bem. Além de gostar, eu acho que é importante o exercício físico. Pois é, os benefícios físicos da caminhada já são bem conhecidos. Mas agora, cientistas americanos conseguiram medir o que acontece com o nosso cérebro enquanto andamos. E as notícias são boas. Uma pesquisa que está sendo divulgada esta semana em Chicago, nos Estados Unidos, comprova que andar faz bem para a saúde cerebral. Numa etapa anterior, os cientistas haviam descoberto os efeitos de uma corrida sobre o cérebro de 1.000 pessoas. Aí eles quiseram checar se os efeitos positivos também se estenderiam para quem faz uma caminhada tranquila, mas regular. O resultado do estudo, com 12 voluntários, não poderia ser melhor. A gente acreditava até antes desse estudo que a perfusão cerebral, a irrigação sanguínea no cérebro, ela era uma coisa meio que estável. O nosso organismo sempre deixava ela num patamar estável. Esse estudo começa a lançar luz no fato de que isso não é tão estável, ela pode ser modulada. E como que a gente modula isso? Com a caminhada, com a atividade física. A partir das primeiras passadas, esses neuroreceptores já começam a funcionar e já aumentar o fluxo sanguíneo. Será que é por isso que temos boas ideias enquanto fazemos uma caminhada? Dá uma oxigenada melhor no cérebro, né? Já é um senso comum, já desde a Grécia Antiga, os pensadores já referiam que o caminhar é extremamente bom para a produção intelectual, para o pensamento. Os pesquisadores, a partir de agora, devem detalhar os estudos para saber se a caminhada pode ajudar a prevenir ou tratar as doenças que afetam o cérebro. Caminhar é uma ótima maneira de aproveitar o feriado. Feriadão, aliás, que está aí, né? Você deve estar vivenciando isso. Crianças em casa, pois é. Tem opção de passeio, viu? Em São Paulo, o Museu Catavento, excepcionalmente está aberto. Hoje, a repórter Maria Manso, que fez essa reportagem para você, agora está lá e mostra algumas atrações. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Pois é, aqui são as crianças que estão exercitando o cérebro em todos os espaços aqui do museu. A gente vai falar com o Rafael, que vai explicar para a gente. Nós estamos no espaço Engenho, que é super interativo e as crianças aprendem sobre física. Isso mesmo, esse experimento aqui, na verdade, está mostrando um pouco da bolha. Elas vão entrar numa bolha aqui e a gente também fala sobre as formas que uma bolha pode adquirir. A criança entra, essa bolha começa a ter uma forma circular. Por isso que a gente faz esse experimento aqui, né? Também tem uma grande novidade no museu, que é o espaço dos dinos, só que é de realidade virtual. E, infelizmente, na televisão não tem muita graça a gente mostrar. Vem só um pouquinho para cá, Rafael. Porque é de realidade virtual e as pessoas se sentem lá no espaço dos dinossauros. Isso mesmo, lá elas vão viajar 230 milhões de anos atrás e elas vão vivenciar tanto os dinossauros que tinham no Brasil na época, como também o ambiente que tinha no Brasil na época. Então o Brasil na época era um grande deserto e as crianças vão poder também ver isso, todo o relevo formado do Brasil na época,
a vegetação do Brasil e os dinossauros que viviam aqui também. Rafael, muito obrigada. Como a gente viu, o museu está lotado, bem bagunçado, mas mesmo assim vale a pena. O museu fica aberto hoje até às 5 da tarde, a entrada custa R$ 6. Também tem meia entrada e para mais informações, cataventocultural.org.br. Aldo. Obrigado, Maria, pelas informações. Ana. A festa de 1º de maio é uma tradição. Pela Força Sindical, por exemplo, ela é comemorada há 20 anos. As centrais sindicais montam palcos com shows de artistas conhecidos e convocam os trabalhadores. Mas dessa vez, as atividades vão além disso. Tem música, tem dança. A festa é do trabalhador. E é 1º de maio, dia do trabalhador. Ele trabalha tanto, né? E tem o direito de festejar. Nós chegou aqui 11 horas da noite de ontem. No campo de Bagatelle, zona norte da capital paulista, a expectativa é de um público de 1 milhão de pessoas. Apesar da alegria momentânea, o clima do 1º de maio é outro. Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, uma reforma que já passou na Câmara, que praticamente tira todos os direitos dos trabalhadores, uma outra da Previdência que começa a discutir essa semana, deve ser votada na Câmara, votada no Senado, ou seja, se nós não tivermos força de barrar isso, as pessoas vão ser muito penalizadas. A ideia das centrais sindicais é discutir as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo federal. Para a Força Sindical, por exemplo, o tema desse 1º de maio é direitos, emprego e aposentadoria digna. Já não é boa. Se mexer vai piorar ainda, vai piorar mais ainda. Maria é recepcionista. Veio festejar sem deixar de lado a preocupação. Agora nem tem vaga para emprego e nem se aposenta mais. Porque se nós não somos empregados, como é que vamos contribuir com a Previdência, né? O plano dela é se aposentar com 30 anos de contribuição em 2022, se o patrão permitir. Não me mande embora porque eu preciso me aposentar. Pelo mundo, o Dia do Trabalhador foi marcado por celebrações e também protestos violentos. Em Moscou, mais de 100 mil pessoas marcharam pela Praça Vermelha para celebrar o Dia Internacional dos Trabalhadores. Com bandeiras, balões e cartazes, eles se reuniram ao longo das muralhas do Kremlin. Na Turquia, a polícia atirou balas de borracha contra manifestantes na Praça Taksim. Mais de 200 pessoas foram detidas. A manifestação de 1º de maio não tinha autorização governamental. Na Coreia do Norte, imagens da agência estatal mostraram trabalhadores praticando esportes e jogos num evento organizado para celebrar o 1º de maio. Milhares de pessoas foram para as ruas de Jakarta nesta segunda-feira pedindo o reajuste do salário mínimo e a melhoria da qualidade de vida dos indonésios. Cerca de 10 mil gregos organizaram um protesto anti-austeridade para marcar o Dia Internacional do Trabalho. Pessoas de todas as idades carregaram bandeiras e cravos vermelhos numa marcha pacífica nas ruas de Atenas contra as reformas exigidas pelos credores do Fundo Monetário Europeu e pelo FMI, que reduzem ainda mais as pensões e aumentam os impostos. Em Paris, eleitores aproveitaram o feriado para fazer campanha contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. Cerca de 200 manifestantes do sindicato francês e de grupos dos direitos LGBT e da mulher se reuniram na praça de Stalingrado para pedir que as pessoas votem contra Le Pen na eleição presidencial de domingo. Tem mudança, viu, na festa do 1º de maio, organizado pela Central Brasileira de Sindicatos. Os organizadores não entraram em um acordo com a administração do Memorial da América Latina e as comemorações foram transferidas para o Sambódromo. Os portões foram abertos às 10 da manhã. Quem está lá é a repórter Evelyn Avancini com as informações. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A movimentação agora começa a ficar mais intensa, o pessoal ainda está chegando. São esperadas 30 mil pessoas no evento de hoje. Além das atrações musicais, estão previstos também protestos contra as reformas trabalhista e da Previdência, propostas pelo governo Temer e já em tramitação no Congresso. Daqui a pouquinho, por volta de 12h30, quem abre a programação é o cantor Igor Rocha. E depois tem muito mais. Ao longo do dia estão previstas apresentações das duplas Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, Taime Thiago, o cantor Michel Teló e vários outros. A entrada para a festa aqui no Sambódromo acontece pelo portão 20 e a estação mais próxima do metrô é a do Tietê, que é a linha azul.
Aldo, com você. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Portanto, em São Paulo são 3 festas, né? A da Força Sindical, que mostramos agora há pouco, a da CSB no Sambódromo e tem a da CUT. A Prefeitura de São Paulo fez valer um termo de ajustamento de conduta que só permite 3 eventos por ano na Avenida Paulista. Com base nisso, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que faria o evento de 1º de maio em frente ao MASP, aceitou um acordo proposto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O evento começa, então, na Paulista e depois continua na Praça da República. Os manifestantes vão descer a Rua da Consolação. O repórter Laís Duarte explica essa história para a gente. Ele está lá na Avenida Paulista. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. É festa de 1º de maio com cara de protesto para a CUT, viu? Estava agendada aqui a concentração a partir de meio-dia, por isso os manifestantes começam agora a chegar aqui em frente ao MASP. Para as 2 da tarde está previsto um ato político e logo depois os manifestantes seguem a pé até a Praça da República, onde acontecem os shows programados pela Central Única dos Trabalhadores. Entre as atrações confirmadas para hoje estão Emicida, Leci Brandão, Bexiga 70 e Sim a Flor. Aldo. Obrigado, Laís. Como ela disse aí, não é só motivo de festa, né? E farra esse 1º de maio, porque tem muita gente que está olhando com desconfiança para essa reforma trabalhista. Pesquisa Datafolha sobre esse assunto e também sobre a terceirização mostra que 6 em 10 brasileiros entendem que as propostas beneficiam mais os empresários do que os trabalhadores. Entre os assalariados, o percentual é de 66%. A maioria, 68% dos empresários, concorda. Apenas 34% dos entrevistados acham que as medidas vão gerar emprego. 62% acham que as vagas serão fechadas ou que não haverá mudanças. Sobre a negociação direta, né, entre empresário e trabalhador, nesses 3 itens, esses 3 assuntos, férias, jornada de trabalho e banco de horas, 38% apoiam a flexibilização da CLT e 30% apoiam a flexibilização da CLT e 60% preferem que os termos sejam determinados em lei. O ponto mais polêmico na pesquisa é o fim do imposto sindical. 46% são contra o fim do imposto e 44% são a favor da extinção. Em mensagem de 1º de maio, o presidente Michel Temer defendeu a reforma trabalhista, negou que os direitos dos trabalhadores estejam sob ameaça e prometeu gerar mais empregos. Primeiro, vamos criar mais empregos. Segundo, todos os seus direitos trabalhistas estão assegurados. Com a modernização trabalhista, aprovada pela Câmara dos Deputados, a criação de postos de trabalho, inclusive para os jovens, ocorrerá de forma muito mais rápida. A nova lei garante os direitos não só para os empregos diretos, mas também para os temporários e terceirizados, todos com carteira assinada. Portanto, concede direitos àqueles trabalhadores que antes não tinham. Empresários e trabalhadores poderão negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de ordem. Além de mais empregos, o resultado será mais harmonia na relação de trabalho e, portanto, menos ações na justiça. As empresas que pagarem salário diferente para homens e mulheres que exercem a mesma função em locais idênticos de trabalho serão punidas. O salário há de ser o mesmo. O mesmo vale se houver discriminação salarial relacionada à etnia, nacionalidade ou idade. E olha, não é só a reforma trabalhista que enfrenta a resistência não, viu? A pesquisa Datafolha também mostra o tamanho da rejeição ao atual modelo da reforma da Previdência. 7 em 10 brasileiros se dizem contrários à reforma, 23% são a favor. A rejeição é maior entre as mulheres, entre quem tem ensino médio e superior e renda abaixo dos 5 salários mínimos. Entre as mudanças propostas, as mais criticadas são o aumento do tempo de contribuição, a idade mínima de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres. 23% dos entrevistados são contra as 3 propostas. E as regras para militares, policiais e professores deveriam ser as mesmas do cidadão comum para mais da metade dos brasileiros. O Datafolha entrevistou 2.700 pessoas em 172 municípios na quarta e quinta-feira da semana passada, antes da greve geral do dia 28 de abril. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos.
Aldo, o que dói mais, uma dor de cotovelo ou uma demissão? Pergunta difícil, hein? Difícil dizer, viu? Difícil dizer. Uma pesquisa feita por uma universidade inglesa mostrou que no Reino Unido as pessoas demoram mais para se recuperar de uma demissão do que de um coração partido. Em março, Anderson perdeu o emprego. Como o meu antigo emprego não era CLT, não teve as garantias de seguro-desemprego, tudo, então não tenho como me manter até conseguir um novo emprego. O aluguel começa a atrasar, as contas de consumo, água, luz, telefone, internet, começa a chegar e você não sabe o que fazer. Contando com o Anderson, já são 14 milhões de desempregados no Brasil. E o medo de não ter como pagar as contas tem tirado o sono de muita gente, mesmo para quem ainda está empregado. Segundo a Confederação Nacional das Indústrias, o temor dos brasileiros em perder o emprego aumentou quase 40% nos últimos 2 anos. Perder o emprego pode ser um golpe muito grande, não só na conta bancária, mas também na autoestima. Uma pesquisa feita por uma universidade do Reino Unido sugere que uma demissão diminua a satisfação com a vida, ainda mais que enviuvar ou se divorciar. Calcular qual é mais pesado, eu não sei te falar, mas a perca do emprego leva ao divórcio. Dinheiro, querendo ou não, acaba sempre afetando na relação. Essa especialista em desenvolvimento humano sugere que, após o impacto da má notícia, a pessoa use a oportunidade para crescer. Avalie o que aconteceu. Existe alguma contribuição minha no que aconteceu? Eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente numa nova oportunidade? E não se fechar, não se isolar. Então, buscar minha rede social de apoio, os meus amigos, os meus colegas. Às vezes, uma pequena ação, tem aquela história do efeito borboleta, pode trazer um grande efeito. Então, pode te trazer novas oportunidades para que você possa se reinventar. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. A onda de ataques a ônibus e postos de polícia deixa bairros de Porto Alegre sem transporte. Do presídio de Bangu para uma mansão na Zona Sul Carioca, o empresário Ike Batista já voltou para casa. Ike Batista conseguiu um habeas corpus no Supremo e deixou o complexo penitenciário de Bangu neste domingo. Ele vai ficar em prisão domiciliar na mansão onde mora, no bairro do Jardim Botânico. Ike Batista não vai usar tornozeleira eletrônica, mas terá que cumprir 9 medidas cautelares, entre as quais vistoria da Polícia Federal em casa sem aviso prévio, afastamento das empresas nas quais é sócio e entrega do passaporte. Após onda de ataques a ônibus e posto da Brigada Militar, bairros da Zona Sul de Porto Alegre ficaram sem transporte no domingo. Os ataques aconteceram entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. O posto da Brigada Militar foi alvo de dezenas de tiros. A corporação acredita que a ação dos bandidos foi retaliação pela morte de um suspeito durante confronto entre policiais e um grupo armado pouco antes do início dos ataques. 2 equipes de canoagem com 12 atletas sofrem naufrágio na Baía de Todos os Santos, em Salvador, e têm que serem resgatados por helicópteros do Corpo de Bombeiros. O acidente com as 2 embarcações foi atribuído às más condições do tempo, com ventos e ondas fortes, no momento do naufrágio. Todos os atletas foram resgatados e nenhum se feriu. A seguir, a oposição na Venezuela rejeita a mediação do Vaticano sem ter garantias claras dos compromissos assumidos pelo governo de Nicolás Maduro. E mais um adeus ao cantor e compositor Belchior. Fechando o verão. Na Venezuela, o Dia do Trabalhador foi marcado pelo anúncio do presidente Nicolás Maduro de aumentar o salário mínimo pela 3ª vez este ano. A Venezuela vive uma crise de desabastecimento e o Fundo Monetário Internacional projeta a inflação em 720% em 2017. E o Papa Francisco pediu respeito pelos direitos humanos e o fim da violência na Venezuela, onde 29 pessoas morreram nos protestos contra o governo de Caracas no último mês. Neste domingo, no pronunciamento semanal na Praça São Pedro, no Vaticano, o pontífice criticou a grave crise humanitária, social, política e econômica que está exaurindo a população da Venezuela e insistiu para que governo e oposição encontrem soluções negociadas. No sábado, o pontífice disse estar disposto a mediar o conflito com condições muito claras, embora tenha assegurado que a oposição está dividida. Em carta ao Papa, a oposição venezuelana rejeitou a retomada do diálogo político sem garantias. Já o presidente Nicolás Maduro saudou a oferta do pontífice. Na TV estatal, Maduro disse que se fala em diálogo, os opositores fogem apavorados. Ele disse ainda prever que as eleições estaduais ocorram ainda este ano. A oposição exige a convocação de eleições mais abrangentes para substituir Nicolás Maduro da presidência.
Em meio à tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte, Japão enviou nesta segunda-feira o maior porta-helicópteros da sua frota para escoltar uma embarcação encarregada de fornecer combustível aos navios americanos, que se encontram nas águas do Pacífico. O envio do porta-helicópteros japonês é o primeiro que o país realiza para prestar apoio a tropas aliadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que liderou o Partido Trabalhista entre 1994 e 2007, disse nesta segunda-feira em uma entrevista que voltará à política para lutar contra o Brexit. Nas palavras de Blair, ele não vai hesitar em sujar as mãos. A primeira-ministra britânica Theresa May disse neste domingo que as negociações para o Reino Unido sair da União Europeia serão difíceis. 3 pesquisas de opinião mostraram um aumento no apoio ao Partido Trabalhista, embora o Partido Conservador da primeira-ministra Theresa May mantenha a liderança antes das eleições gerais, convocadas para 8 de junho. Agora o esporte. O final de semana foi de disputas em várias finais de estaduais. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians se impôs contra a Ponte Preta e o estádio Moisés Lucarelli lotado em Campinas. Uma linda jogada entre Jô e Romero e Rodriguinho mandou para a rede, 1-0. No segundo tempo, Rodriguinho avançou como quis e tocou para Jadson ampliar. E Rodriguinho de novo fechou o marcador. 3-0 e uma missão complicada para a Ponte Preta de reverter o resultado no final de semana que vem na Arena de Itaquera. Pelo Campeonato Paranaense, a primeira partida da final entre Coritiba e Atlético na Arena da Baixada. Werley pega a sobra e faz 1-0 Coxa. Iago correu mais que a zaga para ampliar 2-0. E Henrique Almeida acha Kleber, 3-0 Coritiba. Pela semifinal da Copa do Nordeste, jogo de volta entre Bahia e Vitória. Na primeira partida, 2-1 Vitória. Isso significa que o Bahia precisava de pelo menos 2-0 para se classificar. E foi assim mesmo. A Lione fez 1-0 e o segundo foi de Regis. Depois do jogo, confusão na Fonte Nova. Agora o Bahia espera o vencedor do duelo entre Sport e Santa Cruz. No primeiro jogo da decisão mineira, Cruzeiro e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. No Carioca, deu Flamengo. Flamengo que jogou contra o Fluminense no Maracanã. Everton aproveitou a furada de Renato Chaves e fez o único gol do jogo. O Flamengo joga pelo empate no jogo de volta, domingo que vem também no Maracanã. Pelo catarinense, a ressacada viu o time da casa, o Avaí, perder para a Chapecoense com o gol de Luiz Antônio. Agora a Chape pode perder por até um gol de diferença na Arena Condá, que ainda será campeã. Pelo gaúcho, jogaço entre Internacional e Novo Hamburgo. João Paulo sozinho fez 1-0 para o time visitante. Robertson bateu, Júlio Santos salvou em cima da linha, mas a bola bateu nas costas do goleiro Matheus e entrou 1-1. A torcida colorada comemorou pouco, porque Assis fez o segundo do Novo Hamburgo. Mas Nico Lopes empatou de novo com estilo, 2-2. O campeão gaúcho será conhecido no domingo que vem. O corpo do cantor e compositor Belchior será sepultado amanhã em Fortaleza, no Ceará. Hoje cedo ele foi velado em Sobral, onde nasceu, e agora segue até a capital cearense para as últimas homenagens. Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte pra cidade grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes morreu no sábado à noite, na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, a 150 quilômetros de Porto Alegre, onde vivia desde 2013. Ele desceu do norte e conquistou o sudeste. Entre a São Paulo violenta e o Rio de Janeiro, destilava em notas a poesia com raízes em João Cabral de Melo Neto, Rimbaud, Luiz Gonzaga, Beatles, Jackson do Pandeiro, Maio de 1968 e a Tropicália. Eu estou interessado em uma linguagem nova. Ele não se contentou com as fórmulas, nem com a necessidade, nem com as definições, nem com a crítica. Depois de falar do novo que suplantaria o velho, das paralelas, do medo de avião e de tentar traduzir um tempo e um país, se exilou no próprio sumiço. Voltou às manchetes quando uma artéria se rompeu, talvez cansada de conter por 70 anos o pulsar de versos, sem freio nem trilho. O que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo. Precisamos todos rejuvenescer. João, a Cultura, primeira edição fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a reforma trabalhista e os impactos que ela trará caso aprovada. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.